fumegando, o fogo ardendo, queimando. E lá estava Moisés recebendo a revelação de Deus de uma maneira estrondosa. Mas muitas vezes Deus fala no silêncio da nossa existência. Se nós vamos para o profeta Elias, por exemplo, fugindo de Acabe e Jezabel, diz a Bíblia que ele fugiu para as montanhas, e lá na montanha veio um terremoto, Deus não estava presente. Veio um vento forte, Deus não estava presente. Veio um fogo enorme, Deus não estava presente. Mas Deus se revelou num sussurro suave, numa brisa suave. Deus tem essa diversidade de revelação. A uns ele se revela de uma maneira, a outros se revela de outra maneira, mas ele sempre se revela ao seu modo. Ele sempre se revela da sua maneira, e como ele se revela, é a melhor maneira de revelação. É sempre a melhor, é sempre a melhor revelação. Elias, numa brisa suave, recebeu a revelação de Deus. E quando nós vamos também para o Velho Testamento e falamos dos profetas, vamos para Ezequiel. Como foi que Deus se revelou a Ezequiel? As revelações que Deus tinha com Ezequiel eram revelações assim, esquisitas, grandiosas, de coisas que nós muitas vezes na nossa imaginação não podemos descrever, mas ali era Deus se revelando a Ezequiel da maneira como ele queria que Ezequiel entendesse a sua revelação. E assim como ele se revelou também a Daniel, com Ezequiel através de visões grandiosas, ele se revelou a Daniel em sonhos, de maneira assim, em sonhos, no sono da noite, Deus se revela. E quantas vezes Deus não tem se revelado na nossa vida em momentos que nós não percebemos, mas a sua revelação está ali presente. Então, como Deus falou? Ele falou desta maneira, com Abraão, com Jacó, com Moisés, com Ezequiel, com Daniel, através de todas estas maneiras, através da lei, da exortação. Mas nos últimos dias vem a revelação do Filho, o Filho de Deus. Quando Deus se revelou? Aqui no passado, né? No passado. Como Deus se revelou? De muitas maneiras, através dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho agora está falando do Filho, de Jesus, através de quem se revelou. Ele diz: o Filho é o resplendor. Olha só, queridos, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Através do Filho, através de Jesus Cristo, a expressão exata do seu ser. Em outras palavras, Jesus se revelando como Filho, ele veio na mesma essência de Deus, como sendo o próprio Deus. Mas não só isso, ele fala assim, olha, sustentando todas as coisas por meio da sua poderosa palavra. Palavra poderosa de Deus. Por isso, Jesus é antes da história, Jesus é superior à história e Jesus está além da história. Jesus é superior aos profetas, Jesus é antes dos profetas e é superior aos profetas. Jesus é antes do universo, ele está presente do universo e está além do universo. Ele é esta pessoa a quem o livro descreve como o sustentador de todas as coisas através da sua palavra. Um Deus que era antes, um Deus que é hoje e é um Deus que será amanhã. Isso quer dizer, o Deus que podia fazer no passado é o mesmo Deus que pode fazer no presente e é o Deus que pode fazer no futuro. E é este Deus que ele está falando aqui, sustentando todas as coisas através da sua palavra. E ele continua dizendo: depois de ter realizado a purificação dos pecados. Os irmãos sabem o que representa isso, a purificação dos pecados. Aquele pecado que eu cometi, ele purificou. Aquele pecado que eu tinha, ele tirou. Aquele pecado que eu cometi, ele perdoou.
Aquele pecado que me sujava, Ele limpou. Aquele pecado que ardia dentro de mim, Ele removeu. E Ele cravou na cruz uma vez para sempre. E nunca mais será tirado. Nunca mais terá de volta. Esse é o Deus que se revela. Através de quem? Através do Filho. A história está aí para contar. Superior aos anjos. E por que Jesus é superior aos anjos? Ele é superior aos anjos por 3 motivos. Primeiro, é porque ele existia antes dos anjos. Ele já existia antes dos anjos. Em segundo lugar, ele é superior aos anjos porque os anjos o servem. Os anjos são servos do Senhor, ministrando a nosso favor e administrando também a favor dele. Em terceiro lugar, Jesus é superior aos anjos, porque os anjos o adoram. Aleluia. Nós o adoramos, nós o reverenciamos, por isso não existe outro nome. A Bíblia diz que não existe outro nome dado entre os homens. Não existe no céu, na terra, em qualquer lugar, nenhum outro nome pelo qual importa que o homem seja salvo. É a revelação de Deus. A excelência da revelação de Deus, superior aos anjos em todos os sentidos. E Ele veio para ser o caminho, a verdade e a vida. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade de Deus. Os irmãos sabem o que representa esta expressão? Essa expressão, estar sentado à direita da majestade de Deus. Quando você completa uma obra, quando você faz um trabalho, quando você termina uma tarefa, você se assenta e diz assim: completei a minha tarefa, completei o trabalho, acabou, não tem nada para fazer. Enquanto você estiver trabalhando, em pé, ralando e fazendo aquele serviço, você não concluiu. Mas quando você se assenta, você diz: olha, terminei essa casa, acabou, terminei a limpeza. Essa expressão aqui que ele está dizendo o seguinte: olha, ele está sentado à direita da majestade de Deus, assentado. Quer dizer, ele terminou a sua obra, ele terminou o sacrifício, aquilo que ele tinha que fazer foi feito. A sua morte já aconteceu, o seu sepultamento já aconteceu, a sua ressurreição já aconteceu, e agora ele está lá sentado dizendo: a minha obra foi completa, está completa a minha obra. Porque era impossível chegar a Jesus, era impossível chegar a Jesus sem essa revelação. Eu vou concluir dizendo o seguinte: nós não chegaríamos à presença de Deus a não ser através da sua revelação. Nós não chegaríamos à presença de Jesus a não ser que Ele viesse ao nosso encontro para se revelar. E Ele veio e se revelar. Ele veio e se revelou e nos encontrou. Olha, era tão difícil nós chegarmos a Jesus, como é impossível, por exemplo, Hamlet conhecer o seu autor chamado Shakespeare. Conhece? Já ouviu falar? Exatamente, nós não poderíamos chegar a Jesus se Ele não tivesse vindo ao nosso encontro. É por isso que a revelação é excelente. É excelente para mim e deve ser excelente para você. A excelência da revelação de Deus. E quando você vai para João capítulo 1, no princípio era o verbo, lá estava a palavra, lá estava o verbo em ação, o próprio Jesus. Em Gênesis capítulo 1, nós encontramos Jesus se revelando. Em João capítulo 1, encontramos Jesus se revelando. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós encontramos Jesus se revelando. A excelência da sua revelação. Então, a revelação de Deus não foi por acaso. A revelação de Deus não foi sem propósito. Deus não fez o universo sem propósito, não fez você sem propósito, não trouxe você aqui hoje à noite sem propósito. Tudo teve um propósito, e com Deus não é nada por acaso, nada é coincidência, tudo é propósito. O propósito de Deus foi se revelar e salvar a humanidade. Amém. Olha só, tornando-se superior aos anjos, quando o nome que herdou é superior a todos eles. Nenhum outro nome existe acima dele. Amém. Deus se revelou de várias maneiras e continua falando
E Deus continuou se revelando.